Hoje vamos voltar ao estudo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4, você pode deixar sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 4. Se você se encontra aqui hoje, há uma grande, eu diria até uma enorme probabilidade de que você se identifica como um cristão. Se esse não é o seu caso e você está nos visitando, eu te convido a permanecer até o final da mensagem, pelo menos, e voltar outras vezes, tá bom? Agora, se você é uma dessas pessoas que se considera um cristão, eu parto do pressuposto que você se considera um cristão por conta de pressuposições, de crenças que você tem. Uma delas é de que você acredita na Bíblia. Você acredita naquilo que a Bíblia tem a nos dizer. Mas eu diria que acreditar na Bíblia é só um dessas crenças ou dessas evidências para nos dizer que nós somos cristãos. E se você acredita na Bíblia, muito provavelmente você também diria que você de fato acredita em milagres. E a pergunta que eu tenho é: será que você de fato acredita em milagres? Você realmente acredita em milagres? Não é verdade que 2026 tudo tem uma explicação científica? Não é verdade que se a ciência não consegue provar alguma coisa, provavelmente aquilo que a ciência está tentando provar não pode ser provado, então não existe ou não é verdade? Será que de fato milagres existem? Sejamos sinceros aqui, acreditar em milagres em 2026 não soa como uma coisa de louco, de maluco. E não é por isso que muitas pessoas olham para nós cristãos e falam assim: não dá para acreditar num cara desse. Há alguns anos eu me lembro de fazer uma viagem para Campos do Jordão. E chegando lá na casa do governador, aquele local onde muitos de vocês já visitaram, nós paramos para tomar um café e ver a vista. E era a época da Páscoa. E um homem de meia idade, conversando com seu pai, já um idoso, disse o seguinte: esses crentes são tudo loucos. Todos loucos. Porque eles acreditam que um homem ressuscitou. O cara morreu, já era. Eu peguei essa conversinha entre os dois. O texto que nós vamos examinar nessa manhã é um texto que vai dizer o seguinte: os milagres existem. Eu digo ainda mais: se você não acreditar em milagres, não há como você se identificar como um cristão. Então abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no texto de Lucas, capítulo 4, e nós vamos estudar nessa manhã os versículos que se encontram a partir do 38 até o versículo 41, e você vai acompanhar a leitura desse texto comigo. Não farei essa leitura agora, mas ao longo dessa mensagem. E ao final dessa mensagem eu espero que você também possa reconhecer a autoridade de Jesus. E não só reconhecer essa autoridade de Jesus, mas se submeter e recorrer a Ele quando você estiver passando por algum tipo de necessidade, principalmente por doenças, por enfermidades. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que você acredite em milagres. E talvez essa pergunta surja na sua cabeça: por quê? Por que nós devemos acreditar em milagres? Eu digo para você: porque milagres são reais. Veja comigo no versículo de número 38, diz assim: deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. O que nós vemos aqui é que após expelir um demônio enquanto ele estava pregando numa sinagoga,
isso nos versículos 31 até o 37, Jesus, ele se dirige, ele é conduzido pelos seus discípulos até a casa de Simão Pedro. E lá ele encontra a sogra de Simão doente. E eu não vou fazer nenhuma piada de sogra, tá bom? E a doença que ela tinha era uma febre muito alta. E depois que aqueles homens ali, inclusive o próprio Pedro, solicitarem a ajuda de Jesus, Jesus se aproxima dela, se inclina para ela, repreende a febre e imediatamente a sogra de Pedro é curada. Não é sempre que uma febre deixa uma pessoa por conta de uma ordem dada por alguém. E é por isso que eu colocaria essa cura na categoria de um milagre. E como se isso não fosse suficiente, Lucas registra agora no versículo 40 o seguinte: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Agora, não foi apenas uma pessoa específica com uma febre alta que foi curada. O texto nos diz aí que vários enfermos com diferentes tipos de doenças foram curados. E até onde eu sei, uma doença deixar alguém por conta de uma imposição de mãos também deve ser caracterizado como um milagre. Ou seja, o que Jesus está realizando nesses relatos nada mais é do que algo completamente sobrenatural. Em outras palavras, ele está fazendo milagres. Você acredita que essas coisas de fato aconteceram? Você crê de fato que não há dúvidas aqui que o que a sogra de Pedro tinha era uma febre alta, que essas pessoas de fato tinham problemas físicos, enfermidades, doenças, e que Jesus de fato curou essas pessoas? Porque eu conheci pessoas que diziam assim para mim: não, sabe, quando Jesus ressuscitou determinadas pessoas, na verdade ele só acordou essas pessoas de um coma. Quando ele tirou essa febre da sogra de Pedro, não é que ele curou uma febre, na verdade ela estava passando mal, e aí Jesus, naquele conversar, fez com que ela se sentisse melhor, e coisas do tipo. E muitas vezes nós somos levados a crer nessas coisas. Irmãos, o que Lucas está nos demonstrando é que Jesus, de fato, realizou não um, mas vários milagres, intervindo de uma forma concreta na vida desses enfermos e diante dos olhos de todas essas pessoas, de todos os seus seguidores, de todos aqueles que levavam esses enfermos para serem curados por ele. Ou seja, os milagres são de fato reais. Sabe de uma coisa? Você pode acreditar também que os milagres são reais, porque Jesus é aquele que tem autoridade total. O versículo 39 diz que Jesus repreendeu a febre, e a febre a deixou. Você prestou atenção no que eu acabei de ler? Essa é a única vez nas Escrituras que nós vemos alguém se dirigindo para uma doença, como se a doença fosse um ser, como se a doença fosse uma pessoa, e a doença obedece. Agora, isso aqui não deveria nos espantar, especialmente vindo de quem é o próprio Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso porque Ele tem total autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas, e nós muitas vezes não cremos nisso. Jesus tem autoridade inclusive sobre a natureza, até as rochas clamariam se assim Ele quisesse, Lucas 19, versículo 40. Jesus tem total autoridade sobre a tempestade, que Ele acalma em Lucas capítulo 8, versículo 22. Jesus tem autoridade sobre vírus, mas também sobre bactérias, que é o que nós acabamos de ver com a cura da febre da sogra de Pedro. Afinal, Ele tem autoridade total, não só sobre a vida,
mas também sobre a morte e sobre quem domina e quem influencia a minha vida ou a sua vida, sejam enfermidades ou sejam demônios. Ele tem total autoridade. Logo, não há por que nós buscarmos a sua ajuda ou não buscarmos a sua ajuda quando nós estamos passando por dificuldades. É certo que em todas as áreas da vida nós recorremos àqueles que têm maior autoridade para nos ajudar quando nós estamos enfrentando algum tipo de problema. Se é um problema financeiro, você recorre ao seu tio rico, não é verdade? Ou a um banco, ou alguém que possa te socorrer. Se você tem um problema judicial, você busca um advogado e logo você vai ali pleitear a sua causa diante de um juiz. E por que nós deveríamos agir de forma diferente se tratando das nossas dificuldades, dos nossos problemas e daquele que tem total autoridade, que é o próprio Deus? Nós devemos recorrer a Ele. Veja que o seu poder é tamanho e que aquilo que Ele ordena se materializa de forma imediata. Irmãos, a febre se foi e a sogra de Pedro foi curada. Muitos enfermos com diversas doenças foram trazidos a Jesus e todos eles foram sarados. Eu também acredito que você deve acreditar em milagres, porque Jesus, Ele tem poder para curar todas as enfermidades. Veja que nenhuma doença está fora do seu alcance. No versículo 40 ele diz: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, e ele dá uma ênfase aqui. Ele poderia simplesmente dizer assim: todos aqueles que estavam doentes. E aí os liberais diriam: mas que tipo de doença? Todo tipo de doença. Todo tipo de doença. Os trouxeram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Jesus não cura apenas doenças bacterianas. Ele também curou, certamente, doenças infecciosas. Jesus curou doenças crônicas. Jesus curou doenças hereditárias, fisiológicas e, muito provavelmente, até alterações que nós hoje consideraremos simples. É só tomar uma aspirina, é só tomar um ibuprofeno, é assim que chama? Ibuprofeno. Ibuprofen é o nome, né, que eu decorei. Um Tilenol. Jesus cura absolutamente tudo, todos os tipos de doença, seja uma dor de cabeça, seja uma gripe ou qualquer outra coisa. Irmãos, Jesus não pode ser limitado pela gravidade do seu problema, e mais, nem pelo tempo ou tipo de enfermidade que você está padecendo. Lembre-se de uma coisa: o nosso Senhor Jesus é Deus, Ele é o próprio Deus. Eu também creio que você deveria acreditar em milagres, porque além de ter todo o poder sobre todo tipo de enfermidade, Jesus também tem o poder sobre todo o mundo espiritual. E dentre muitos que eram levados a Jesus, vários estavam debaixo da influência e de controle demoníacos. O texto diz no versículo 41, também de muitos saíam demônios. E esses demônios não saíam quietos, eles gritavam e proclamavam que Jesus era de fato Deus. E Jesus, ele expulsa esses demônios com total autoridade, como ele fez também lá na sinagoga, nos versículos que nós estudamos na outra mensagem. E nem mesmo esses demônios que tinham poder para agir, para possuir essas pessoas, tinham poder suficiente para restringir as ordens que Jesus dava. Porque Jesus tem poder sobre todos, sobre o mundo espiritual. Não há resistência real diante da palavra de Jesus. E esses demônios sabiam exatamente com quem eles estavam lidando. Eles sabiam com quem eles estavam falando. E era com o próprio Deus. É interessante que muitas vezes parece que nós
é que duvidamos da identidade de Jesus e não os demônios. Não somos nós que muitas vezes não cremos nas palavras do próprio Filho de Deus e nós colocamos em xeque aquilo que Jesus nos diz, e até os demônios acreditavam nas suas palavras e obedeciam às suas palavras. Preste atenção nisso, irmãos. Os demônios, eles reconhecem quem Jesus é, e muitas vezes você não faz isso. Os demônios ouviam as palavras de Jesus, entendiam quem Ele é e obedeciam. E você, muitas vezes, não faz isso. O versículo 41 diz: também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que Ele era o Cristo. Agora veja que o reconhecimento intelectual de quem Jesus é não era suficiente para que os demônios o adorassem. Nós estudamos isso hoje pela manhã na sala aqui, na Escola Bíblica Dominical. Eu tenho o conhecimento de Deus, eu tenho a revelação que foi feita de Deus, e simplesmente concordar com isso não significa nada em relação à sua salvação. Você precisa adorar a Deus, você precisa amar a Deus, você precisa amar essa verdade. E talvez você esteja padecendo do mesmo problema dos demônios. Você sabe quem Jesus é, mas você não confia nele suficientemente para entregar a Ele as suas preocupações, as suas enfermidades e confiar nele para a sua salvação. E como parte do seu poder e parte da sua autoridade sobre o mundo espiritual, Jesus, Ele também tem poder para silenciar quem quer que seja. E foi Ele que disse aos demônios que eles deveriam ter as suas ações e a sua fala controlada. Jesus controla aquilo que eles poderiam dizer. Foi Jesus que inibiu os demônios de proclamar a verdade, não é verdade? Porque aquilo que os demônios estão fazendo nesse momento é que nem relógio quebrado, né? Dá a hora certa 2 vezes por dia. Eles estão falando a verdade dessa vez. Eles estão proclamando a verdade. Você é o Filho de Deus. Mas esse não era o tempo oportuno. Esse não era o momento que estava debaixo do plano perfeito de Deus. E por isso Jesus fala: cala-te, eu não quero que você fale agora. E os demônios obedecem. Você acredita em milagres agora? E se sim, que bom. Mas lembre-se que até os demônios acreditam em milagres. E acreditar neles não é o suficiente. E se você está passando por alguma doença, ou talvez você não esteja passando por alguma enfermidade nesse momento, saiba de uma coisa: em algum momento você passará. Em algum momento você vai ter que lidar com a decadência do seu corpo, com as doenças que surgem, com a idade, com as dificuldades. Ontem eu estava conversando com 2 membros da nossa igreja, mais maduros, digamos assim, né? Até que chegou um mais novo aqui, ele já deu risada, você já sabe quem é. E a conversa que estava ali entre nós, era uma conversa que nós dissemos, uma conversa de velhos. Uma conversa que girava em torno de doenças, de remédios e de coisas do tipo. Veja, seja você velho ou novo, em algum momento você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com as enfermidades, com as doenças. A pergunta é como que nós lidamos com isso quando essa situação chegar a nós. Quando a doença e o problema não for alguém terceiro, um amigo distante ou alguém lá da igreja, o meu irmão ou minha irmã, mas quando essa doença, essa enfermidade estiver acometindo a mim, estiver pegando a mim, quando esse problema for um problema que eu estiver encarando. E a palavra de Deus nos traz solução para isso. Irmãos, nós precisamos confiar
que esse Jesus que curou a sogra de Pedro, que esse Jesus que curou vários enfermos com diversas enfermidades, é o mesmo Jesus ainda hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que cura todo tipo de enfermidade, da mais simples à mais complexa. O seu poder é um poder que continua real. Eu não tenho dúvidas que a medicina de hoje em dia melhorou e melhorou muito. Mas a medicina de hoje em dia ainda é falha, ela é limitada. E o poder do nosso Deus é imensurável, incomparável. Irmãos, Ele é o médico dos médicos. É Ele que tem todo o poder, todo o conhecimento. É Ele que pode dar a cura ou não dar a cura. Por isso nós devemos parar de tentar resolver tudo por conta própria. Nós precisamos recorrer a Cristo com a sua autoridade suprema. Veja que a dependência é reconhecimento de senhorio, ou seja, você não é Deus. Você não consegue controlar nem o próximo minuto. Você não tem poder sobre a sua vida. Você não tem poder para tirar suas doenças. Você pode fazer uma cirurgia e permanecer da mesma forma que você estava antes da cirurgia. Mas eu contratei o melhor dos médicos, o melhor cirurgião, a melhor medicina, e nada mudou. O que nós precisamos é depender de Deus, é nos humilhar diante desse Deus, é chorar, é lamentar, é orar, é rogar, é clamar. É clamar. Leve a Ele em oração todas as suas necessidades, em todas as áreas da sua vida, irmãos. Sejam nas áreas físicas, nas doenças, na área espiritual, quando você está sendo tentado constantemente, lutando com todos os tipos de pecados, na área emocional, que nós ficamos abatidos, na área social. Como Cristo é o nosso padrão, como é que nós poderíamos olhar para esse padrão e pensar que nós deveríamos responder de uma maneira diferente da maneira que Ele respondeu? Como que Cristo respondeu quando Ele estava passando por sofrimento? Os irmãos se lembram antes da crucificação? Antes de ser crucificado, o nosso Senhor Jesus, Ele orou. E Ele clamou a Deus Pai dizendo: se for da tua vontade, passe de mim esse cálice. Ele recorreu a Deus. E ele não recorreu a Deus como a última instância, o seu último recurso, depois de ter tentado tudo, mas foi a sua primeira escolha. Assim como ele fazia constantemente, ele se retirava em oração e clamava a Deus: ajude-me, tenha misericórdia. A pergunta, irmãos, é por que nós preferimos muitas vezes, numa ilustração, passar por um mero estudante de medicina, se nós podemos recorrer aos médicos dos médicos? Nós conhecemos aquele que tem toda a experiência e poder para nos curar, mas nós preferimos recorrer ao Google, ao ChatGPT, aos nossos colegas e à nossa própria sabedoria. Nós preferimos recorrer ao banco, recorrer aos médicos conhecidos e renomados, às tecnologias que estão diante de nós, do que dobrar os nossos joelhos e orar a Deus e clamar a Deus para que Ele nos socorra. Sim, as enfermidades, as doenças, elas virão, e você e eu ficaremos prostrados, ficaremos abatidos. E quando isso acontecer, não é se isso vai acontecer, mas quando isso acontecer, nós devemos nos lembrar das palavras do salmista no Salmo 42:5. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E aí lembre-se do que o salmista disse à sua alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio
e Deus meu. Veja, de forma bem prática, semanalmente, como igreja, a nossa igreja se reúne nesse local, todas as quartas-feiras, às 19h30, para orarmos a Deus, para clamarmos em favor dos outros e de nós mesmos. Oportunidade não falta. Você pode fazer isso na sua casa, sim, mas aqueles que não conhecem, nunca participaram de uma reunião de oração, só participando vão perceber o encorajamento que há quando você conta as suas mazelas, os seus problemas para a pessoa que está do seu lado, para as pessoas que estão aqui, que vão orar por você, e você começa a se compadecer por elas, e a entender a dor dos outros, e a orar por eles. E nós precisamos disso, irmãos. Então fica o desafio para que você venha e participe também. Agora lembre-se, não basta nós reconhecermos quem Jesus é. Nós precisamos nos submeter a Ele. Eu já disse isso. Os demônios o reconheciam. É o Filho de Deus, é o Filho do homem, é aquele que veio cumprir as promessas. E nós fazemos isso. Jesus é Deus, mas isso não é tão importante para mim ao ponto de mudar a minha vida. Eu simplesmente não quero obedecê-lo, mesmo sabendo que Ele é Deus. Isso é resposta de demônio. Já o discípulo é aquele que o obedece. O discípulo é aquele que se submete. O discípulo é aquele que confia, é aquele que descansa na certeza de que o seu mestre sabe o que faz. Irmãos, Jesus não é apenas alguém que ajuda. Jesus é aquele que tem toda a autoridade e que pode te ajudar. E por isso você deve descansar nele. Por fim, irmãos, Jesus, ele não tem autoridade apenas sobre as nossas fraquezas terrenas e debilidades terrenas. Há um texto paralelo no Evangelho de Mateus, lá em Mateus capítulo 8, versículo 17, em que Mateus, falando sobre esse acontecimento, ele acrescenta um detalhe que Lucas não aborda. Ele diz que Jesus, ele exerceu a sua autoridade curando e expulsando o demônio de várias pessoas, e aí ele diz no versículo 17 de Mateus 8, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O que ele está dizendo aqui é que você não precisa enfrentar as dificuldades que te afligem sozinho. Jesus já o fez. Jesus está aqui disposto a nos socorrer. Jesus é alguém que se compadece de nós e ao fazê-lo, o faz entendendo as nossas aflições, entendendo as nossas dificuldades. Naquela cruz, no madeiro, ele também sofreu. Ele sofreu todas as nossas enfermidades e a nossa culpa foi derramada sobre ele. Isso aqui é muito mais do que uma mera doença da qual ele poderia padecer. Ele experimentou a própria ira de Deus derramada sobre ele. Lembre-se, ele conhece as suas lutas e na cruz ele carregou todas as suas enfermidades e doenças para que quando o dia chegar, você não só desfrute do alívio da dor, mas também de uma vida eterna ao seu lado. Portanto, volte-se a Cristo. Volte-se a Cristo. Vamos orar? Santo Deus, faça-nos, ó Pai, entender a necessidade que temos de Cristo, de recorrermos a Ele, de nos voltarmos a Ele, de orarmos pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, clamar, ó Deus, por cura, por salvação, por misericórdia. Pai, nos faça entender que nós precisamos confiar
na obra realizada pelo teu Filho. É isso que nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.